afim de assistir esse vídeo sem edição no áudio, sem tela sobe e desce, sem corte nenhum, então se torne membro. Por apenas R$8 você consegue ver todos esses vídeos que a gente posta aqui no canal lá no nosso Discord, tá? Sem edição, sem nada. Então entra aí no canal, aperta no botãozinho seja membro, escolha o membro prata e ajude o Willverso a crescer cada vez mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Vídeo completo lá no cinefy.gg/Willverso. Vamos lá, episódio 58 de Hunter x Hunter. Bora. Ah, eu deveria ter pegado café, mano. Você viu eu? Eu já te dei salve no começo, Black. Eu vi você assim. これからお前たち2人にそれぞれ2つの条件を出す。それを厳守すればリーダーは解放する。気づけパクノだ。こいつは俺を殺して恨みを晴らすように仲間の命を取る。それが草木 Pelo menos ele tenta, né? Pelo menos ele tenta, pô. Ah, eu não tinha escutado. Ah, você tá falando se eu vi a sua sequência? Eu não vi, não. Mas eu te cumprimentei. まずはリーダーへの条件1つ。今後念能力の使用を一切禁じる。2つ。本当にこれでいいのか。奴らの頭さえ潰せば雲は瓦解する。そう思っていた。しかし俺に人質としての価値などない。彼が言っているのは全て本当。頭を取っても雲は動く。リーダーが絶対なのではない。 Ah, é? によっては頭さえ切り離す集団。それが幻影旅だ。ここでリーダーの動きを封じたところで奴らを封じることはできない。かといっ Eles て não iam perder 他 muito に手はあるか。 com o líder morrendo, この então. 緊迫にも似た現状を解決する奇跡のような手がない。見つからない。そう、これでいいんだ。今私がなすべきこと、二人を取り戻す。それが最優先。もう仲間を失うの Ih, は ele já perdeu alguém, hein? 絶対に嫌だ。二つ。今後旅団員との一切の接 Eu falando. Ih, ele já perdeu alguém, só o clã inteiro, né? É numa dessa que se eu não corrijo, meu irmão. Mas especificamente alguém muito importante, porque ele não tá com o clã inteiro, tá só uma pessoa, um moleque, tá? Tá só um molequezinho ali, então é um moleque acima do clã, tá? Não colocou o clã inteiro, 触 da を família 断つ。 inteira. この二つが条件。そしてそれを守らせるため、この律する小指の鎖、ジャッジメントチェーンをリーダーに刺す。それで OK か否か、お前が決めろ、パクノだ。 Mano, pior que a Melody é muito útil. Salve Lotus, curta! Só enfiou zoom. 次はお前だ、パクノだ。一つ。今夜0時までにゴンとキルアを小細工なしで無事に解放すること。二つ。私のことについて一切情報を漏らさぬこと。依存がなければお前にも薬を刺す。OK よ。 E fez o contrato, né? Já que ele aceitou. Se ela quebrar, morre キラ então. が操作系の能力者にえいとなされているとしたら、心音でそれを察知できるか。 Depois que ela aceitou, então é como se fosse um キルア contrato. 君とは一度会って普段の心音を聞いているからいつもとどう違うかは聞き分けられるわ。十分だ。 Mano, ele consegue colocar qualquer 人 pessoa na 質 linha, 交換 então, の né? 前に言っておくことがある。クラピカ、あなたは頭の隅で矛盾を感じている。パクノダがなぜ一人で来たのか、そのことに。旅団が本当に非常なだけの組織なら
人質交換自体成立しないはず。 E seria, né? Porque os caras iam realmente. 彼らは鉄の掟を作り、団長はそれを遵守しようとしている。でも団員は少なくとも彼女は違う。あなたが憎しみを絞り出すようにしながら見据えているその女性は、今あなたと同じ理由でそこに立っているのよ。ただ仲間を、団長を救いたい一心で。あなたはそれに気づいているのでしょう。まずお前は仲間の元に戻り、人質交換の旨を伝える。そして0時までに2人を連れてリンゴーン空港に来い。仲間は連れてくるな。どこに行くかも言うな。分かったわ。交渉成立ね。空港へ送ってちょうだい。なぜ何も聞かない。私が何者か分かってるんだろう。不安じゃないのか。理不尽な交渉だと思わないか。私が本当にリーダーを返すと思うか。ええ。あなたに騙す気があるなら、わざわざそんなこと聞かないでしょ。Ele tá suspeitando porque tava muito tranquilo. Humanizando vilões como pode. そんな条件は場所を言えパクノだ。ガキ2人を殺して鎖野郎をやりに行く。どうしても。どうしてもだ。言わないなら行かせるわけにはいかねえ。絶対に場所は言わないし、2人を連れて戻るのは私だけよ。邪魔しないで。邪魔？そりゃどっちの話だよこら。ああ、行きなよパグノだ。ここは私たちを止める。止める？なめてるか？本気か。理解できねえぜ。お前ら頭どうかしちまったのか。おそらく私たち着く前に全員鎖野郎にやられてるの。こいつら操作されてるよ。時間の無駄で私が吐かせる。本当にわからないの。パクノダがなぜお前たちに何も話さず戻ろうとしているのか。マチがなぜお前たちを止めようとしているのか。本当に操られてるからって思ってんの？お前たちの団長を助けたいからに決まってるだろ。仲間を取り戻したいって気持ちがそんなに理解できないのか。黙ってろガキが。助かりたくって必死か。Tá porra! 自分のために言ってるんじゃない。取り消せ。やれやれ。嫌なこった。文句あるなら来いよ。一歩でも動いたらその首へし折るぜ。じゃあやだね。誰が動くもんか。クラピカはお前たちと違う。 Então não sai do た lugar. とえ相手が憎い敵だって感情に焼かれて容赦なしに殺したりはしない。もしもお前たちと約束を交わしたのなら、それを一方的に破ることも絶対しない。それは直接会ったパクノダには分かったはずだ。条件通りにすれば団長は必ず戻ってくる。いい加減にしろよてめえ。勝手なことごちゃごちゃ吹きやがって。もうやめろ。パクノダを生かしてやる。 Discurso no jutsu, mano. 目までな。 Discurso no Nen. Discurso no Nen. シャル、今俺たち Você aí, acompanhe nossas lives lá na roxinha. Mas eu acertei já a de hoje. Já bati, mano. Pelo menos uma por dia. Link tá na descrição, hein? Você sabia que você ainda pode me ajudar aqui no canal sem gastar nenhum centavo a mais depois de fazer suas compras? Para isso, você precisa só clicar aqui embaixo no meu link da Shopee ou no meu link da Amazon e fazer as suas compras que você já ia fazer no seu mês. Assim você consegue me ajudar, manter o canal, trazer mais investimento para vocês e mais vídeos também. Vocês não vão pagar nada a mais, mas vai estar me ajudando aqui no meu trabalho também. Então sempre que for fazer uma comprinha na Shopee ou na Amazon, lembre do universo e clique aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada! 最悪のケースってのはなんだ。団長がすでに死んでて、パクノダたちが操作されている。鎖野郎の所在は結局知れず、この二人にもまんまと逃げられるかな。それが間違ってんだよ。最悪なのは俺たち全員がやられてクモが死ぬことだ。それに比べりゃお前が言ったケースなんざへみてえなもんだ。違うか。まあそうだね。
理由はどうであれ、お前らどっちも団長に寄りすぎだぞ。その結果旅団が致命的に崩壊してみろ。それが団長に対する一番の裏切りだろうが、このまま揉めてたらそうなりかねねえぞ。頭冷やせ。いいじゃねえか、好きにさせて。ガキとパクなどを行かせて、もし団長が戻ってこなかったら、その時は操作されてるやつ全員ぶっ殺してこの再生だ。簡単なことだろうが。それでいいよ。それで気が済 Esse む não importa com as consequências. 私は操られてないし簡単にやられもしないけど。 A voz do Naruto. É do Naruto? Quem que tem voz do Naruto aí? Não ボ percebi ス não. なよ。大丈夫か奴らはいるかうん全員いるよおい É. Aumento de preço. Um oferecimento de aumento de preço. Podia todo mundo atrás do Kurapika, era bem melhor. Que isso, mano. Será que o Kurapika aguentaria todos de uma vez só? ボスなよ。大丈夫か奴らはいるかうん全員いるよおい そっちの条件通り Quem tem a voz de do Naruto que até agora eu 追わ não なくていい percebi? のか。これでもう鎖野郎が俺たちの動向を調べる術はなくなったぜ。うるせえ追おうとすりゃまたお前らが止めるだろうがとりあえず様子見ててやるよもしこれで団長が戻ってこなかったらてめえもぶっ殺すからなご自由に。止まって Que いる bom, 飛行 mano. 船 Não に tem 乗れ voz de anime não, tá 行き maluco? 先はもう伝えてある Ô, louco. 約束通り3人ね。飛び立つまではわからない周りを注意してくれ Mas ele fez um discursinho no jutsu ali, mano. Discursinho no Nen. Kurapika logo atrás. ひそか Ó, o Hisoka. Nossa, eu troco o nome toda hora, mano. なんで来たのよ。抜け出してきたのか安心し Porque ele quer que o cara morre. 置いてきているから早くしてよね。針なしで顔変えると4、5時間の Ah, ele pediu o irmão do Killua pra ficar lá pra não 僕 suspeitarem. もこいつに乗せてくれ。断ったらこの場でゴンとキルを殺しちゃうからなんて Pô, mas pera aí também, o irmão do Killua também é um pau no cu também, hein? Que lado que ele tá, mano? Tá do lado de todos. もったいないことしないけど僕のターゲットは団長の彼が解放されれば僕も船を降りるよ団長と戦いたいそれだけなんだ キル携帯を胸に当てろ大丈夫。何もされてないわ。 Muito doido esse poder da Melody. 交 Mano. 換開始だ Eu já disse que a Melody é foda. Ele tá do lado de quem paga ele mais, né, mano? Beleza, tá cada um de um lado, agora bora pra porrada. 旅団員との会話接触はしよりどころとしていたものを奪われた苦しみ Então, mas aí não vai morrer. Ele é o líder. ずーっと待ってたよこの時をさあ Fez contato. E aí? やろう Não era pra ativar no coração dele, não? O Kurapika acabou de falar. もうこんなもの必要ない Ah, é porque... Pera aí. É porque o Hisoka não é... Olha só, mano. Stonks demais, hein? Pô, mas eu pensei que esse dia ele não ser já tava no passado, mano. Como que ele participa das trupes? Ele tá lá dentro e ainda não é. O que tem que fazer pra ser um aranha, então? これでもう仲間割れじゃないから遠慮なくやれるだろう
Tipo, tem que fazer a tatuagem realista. Tipo, tem que fazer a tatuagem. Se você não faz a tatuagem, você não é uma aranha. Porque, tipo assim, o líder tá ali. O líder sabe que ele tava participando das aranhas. Então ele deveria ser da aranha, não? Ou tem que fazer um processo. Mas se tem que fazer um processo, por que o líder não sabe... Não... Tá ligado? Tipo, se eu sou cruzeirense... Se eu venho, por exemplo, se eu venho com a camisa do Cruzeiro todo dia pra live, vocês sabem que eu sou cruzeirense, pô. O cara tá mentindo pra eles como ia ser parte... Não, mas então... Aí que tá. Até pro líder... Tudo bem ele fingir que entrou na trupe por outros desejos e tal, né? Mas, pô, mas que líder de merda. Nem isso ele sabe se o cara é ou não é. Aí é foda também, pô. Mas foi legal a situação, né? Porque eu tinha até esquecido desse bagulho de... Tipo, na verdade, eu não tinha esquecido a questão dele ter fingido que era da trupe fantasma. Eu pensei que você já tinha ficado no passado, pô. Ele tá com o líder, tá lá com o grupinho o tempo todo. Como que os caras não sabem que ele tá com um bagulho falso, mané? Deu sorte porque o líder não vai morrer, tá vendo? Mas foi legal a situação pra eles resolverem pra não matar de fato. O que falou, né? Mas aí... Ué. Volta aí, porque eu acho que eu não entendi, não. Então ele não pode usar o NEM também? Eu pensei que era só não podia encontrar com alguém da trupe, então. Então ele não pode usar o NEM também. Não tinha pegado isso não, hein? Esse texto tem spoiler, mano. 密かが団員ではないことにリーダーが気づき、鎖のことを話したんだろう。密かにすれば念能力の使えない相手では意欲をそがれたとしても不思議じゃない。あいつ団員じゃなかったのか。どうやって抜け出したの？変身の得意な友達がいてね。安心しなよ。少なくともクロロが僕に殺されることはなくなった。壊れたおもちゃに興味はないんでね。もう逃げていいよと。そうそう。実は僕の本当の占いでは団長とのデートは火曜日のはずで、しかも僕が対談する時にはもう団員は半分になってるはずだったんだ。運命は少しずつずれてきている。危険な目に合わせて悪かったな。うん、団長に鎖をさせたんだね。まあ、だがこれで全てが解決したわけではない。Broxou. Agora que eu entendi o broxou. Tem não? Depois eu leio então no final do episódio. ここには来られない。あ、ふざけろよ。きっちり説明しろ。返答次第じゃ。大丈夫。その代わり一度に撃てる弾は6発。 Definitivamente você não pode. メンバー分。フェイタ、フィンクス、マチ、信長、シャルマーク、フランク。信じて受け止めてくれる。 Bom, eu não. まさかバク Tá apontando uma arma. おい、お前やっぱり奴に操作されてる。信じろ。あれはパクだ。私の記憶、私の思い。
sacrificou, mané. お願い渡して Ela transferiu todas as informações pra ele pela bala. E aí, como ela passou, ela morreu. Caralho! Que foda, mano! 死んでる F, nariguda! どういうこと？ Caiu atirando, literalmente! Pou, 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 pou! Caiu atirando, fi! Nossa, ela foi foda, tá? Esse episódio foi legal, foi legal. クラピカの熱このまま下がらないといいのにね。そうだなっておい今すごいこと言っただろクラピカはもう旅団と戦っ E て ela falou que ダ não メな ia 気が conseguir する。 tirar 6 de uma vez, ela conseguiu, né? Deu 6 クラピ tiros. カの能力のこと聞いたとき思ったんだ。もし本当に復讐だけ考えたならもっと別の能力にしてたんじゃないかって。そうかなだって本当に相手を殺そうと思ったら心臓に鎖を打ち込むなんて回りくどいやり方しないでしょ。そりゃ対象が一人だったらなグラピカは相手が複数なんだから一人捕まえてもすぐには殺せないよ他の仲間のこととか聞かなきゃなんないしさそうか。むしろ俺は報復のために生まれた能力だと思うけどねそうか。でも最初はそうだったとしても今のクラピカはもう。私はいい仲間を持った É os outros que tem um amigo bom como você, Kurapika. このまま動かないでほしいってのはあるな Nunca 団長が critiquei. 戻らなきゃ奴ら今まで以上に必死でクラピカ探すだろうし俺たちもオークション会場に行くときは細心の注意を払わないとって本当だろうなグリードアイランドに関する秘策ってのはよお前の作戦頼みなんだぞでも確率は五分五分だよ。最初 70% とか言ってなかったかなるほどそりゃ面白いっていうかそれしかないって感じだな現実的でかつ堅実五分五分どころか8割方成功する本当？ああいけるぜ Ó, オークション会場は B tô parecendo uns pinguinzinhos. あっちだあそこ Fala deles. Eita, preula! なんでここにいんのさ。知るかよ。 Qual que é a chance, porra? 釣れねえな Aí é foda. Tanto de gente está de cara junto com os caras, mano. 別にお前たちやるつもりないよ。今と Eles meteram o pé, や mano. るわけにもいかなくなって Nem しまう pensou duas vezes. どういうこと？あ団長に念の鎖刺したんだろじゃあ殺せるわけねえじゃねえかなんで？逆じゃないの？こういう時便利だよな素直に聞けるこいつの性格 Eles 念 estão 死ねば resguardados 消え ali. るとは限らねえんだよ深い恨みや未練を持ったまま死ぬとその念は強く残る残された念は憎悪や執着の対象へおのずと向かう Pera, そうな por る quê? と Lá vem. 死ねば消えると O NEM não desaparece necessariamente após a 限らね morte. えんだよ深い恨みや NEM motivado por ódio ou arrependimento dura muito mais após a 未 morte. 練を持ったまま死ぬとその念は強く残る残された Esse tipo de NEM se direciona diretamente aos objetos que lhe deram origem. 憎悪や執着の対象へおのずと向かうそうなると念能 Visto 力 que o chefe não pode mais usar, その邪念をもろに ele pode ser dominado por uma outra 死者にやられちまう恐れ coisa dessas. それほど死者の念は強いだから鎖野郎をやるわけには喋りすぎ Então é tipo, a pessoa morre e aí vira uma maldição essa porra, mano. É isso? Tipo, a pessoa morre e aí o NEM da pessoa vira tipo uma maldição. 敵だっつんだろ分かってるよこれ以上言わねえよ念能力者の中には eu 他 não sei 人 se é が isso, かけた mas 念を除去できる者がい eu る vou repetir uma coisa que eu sempre falo. A minha maior frase nos reacts de Hunter x Hunter. Dá pra fazer tudo com o NEM, cara! ことはな Dá pra fazer tudo com o NEM, mano. まそんなわけで俺たちはお前らから手を引く今日は純粋に競売を楽しみに来ただけだ他
の連中はホームに戻る気だしな。パクノダさんはあいつは死んだよ。 Foi de F. そう Mas foi uma cena foda, tá? あんたたちなぜ逃げないの？逃げるって Pô, pior que 病院 eles. が私からなら逃げられる Pior は que ず eles でしょ。 fizeram そしたらこっちの切り札はなくなって um momento サリアロ de. ーが望み通り団長を殺せる。なんでそう Um momento foda pra ela, né? あいつの仲間なんでしょ。仲間だからだよ仲間だから本当はクラピカに人殺しなんてしてほしくないだから交換で済むならそれが一番いいんだ。どうしたの Momento da hora. 早く行こうぜ Não era essa palavra que eu queria dizer, não. Mas pode ser também, se encaixa. お前らに感謝してたぜ。 Esse episódio foi bom pra caramba, tá vendo? Tá vendo? 次回物語はグリードアイランド編へと Hunter x Hunter pra mim é uma montanha russa, irmão. No momento que eu não gosto de algo, no próximo já vai e faz um bagulho muito foda, tá ligado? Pô, o arcozinho aí da morte dela foi muito da hora, mano. Deixa eu só ler o que o mano mandou aí. Ele falou que não tinha spoiler, né? Então, também já passou muito tempo. Então, se tivesse spoiler, alguém já teria apagado, eu acho. Vamos lá. Ele explica o que precisa pra ser um da trupe, né? O Lotus Curta, ele comentou que pra ser considerado um da trupe, precisa ter a tatuagem real de verdade. Ah, então eu acertei. Eu falei isso, né? Por isso que ele usa o bagulho, né? E suas ações têm que ser alinhadas ao grupo. Como na verdade as intenções do Hisoka não era pro grupo, ele não foi considerado sendo da trupe, já que ele mesmo assumiu por Kurapika que não era membro. Assim, o poder do Kurapika não via como ele, o poder do Kurapika não via ele como membro. Ah, verdade, né? E o pior é que, tipo assim, o Kurapika que tem que ver isso, né? Porque por mais que ele fosse Mano, legal isso, tá? Eu não tinha pensado nisso, isso fica mais interessante ainda. Porque é o poder do Kurapika que coloca as regras. Então, mesmo se ele fosse da trupe de verdade, se ele tivesse feito a tatuagem de verdade, se ele tivesse mentido pro Kurapika, por exemplo, se ele fosse da trupe de verdade, tendo tatuado, indo de acordo com o grupo, se ele estivesse manipulando o Kurapika falando que não era, ainda assim funcionaria, porque o Kurapika não ia considerar ele da trupe, né? Caraca, interessante, eu não tinha pensado por esse lado. Interessante, presente, mano, da hora.